Pessoal, nós vamos começar os estudos sobre botânica. Hoje a aula é sobre a introdução. E a gente vai começar com esses questionamentos. O que é que a gente precisa saber, mais importantes, as questões que mais caem no Enem. É mais, pessoal, falando sobre a evolução e a classificação dos grupos de plantas, né? Como elas surgiram, como evoluíram, quais as adaptações à vida no ambiente terrestre. Toda planta produz frutos, semente, frutos. Vocês já se perguntaram isso? Então, essas perguntas aí que a gente vai tentar aprender no decorrer dessas aulas. A origem e a evolução das plantas, né? Há indícios que as plantas terrestres tenham surgido de algas verdes. Então, a partir de um grupo de algas verdes, surgiram as plantas terrestres que nós conhecemos, né? Por que que eles acreditam que as algas verdes que deram origem às plantas? Por conta das características, né? Que ambas possuem parede celular nas suas células, principalmente composto de celulose, que é um tipo de carboidrato. A clorofila, que é um pigmento que está presente no cloroplasto, que realiza a fotossíntese. E a reserva de energia é o amido, tanto nas plantas quanto nas algas verdes. A atividade metabólica das plantas foi essencial, pois promoveram modificação no solo, na composição do ar atmosférico e no clima. Todos nós sabemos que as plantas elas interferem muito no meio ambiente. Por quê? Porque elas são fotossintetizantes. Elas produzem fotossíntese através da luz e do CO2, do gás carbônico dissolvido no ar. Então, você pode observar que onde existe uma vegetação, uma maior quantidade de plantas, o clima ele é diferente. É um clima mais úmido, é mais frio. E tudo isso, então esse aparecimento dessas plantas, elas modificaram o clima atmosférico na Terra, possibilitando assim, né, o surgimento de outras vidas, como pequenos animais. Os animais que antes viviam no mar passaram a habitar o ambiente terrestre também graças às plantas, porque elas produziram oxigênio para esses animais poderem sobreviverem no ambiente terrestre. Então, elas foram muito importantes não só na evolução delas, mas também na evolução dos animais, dos seres vivos como um todo, por conta dessas características. Que características surgiram que possibilitou a adaptação das plantas no meio ambiente terrestre, né? Gente, uma característica muito importante que permitiu que as plantas se adaptassem ao ambiente terrestre foi a camada de células protegendo, né, os gametas. As estruturas formadoras de gametas são os gametângios, no caso, os masculinos os anterídeos e os femininos os arquegônios. Essas estruturas de células protegendo aqui nós temos uma estrutura masculina. Vocês observam que aqui, nós temos essa camada, externa. Essa camada externa é formada de células estéreas e estão protegendo essas estruturas formadoras de gametas, ok? Aqui os masculinos e aqui o feminino. Aqui nós temos os gametófitos feminino e essas células aqui ao redor estão protegendo. Então, foi uma característica essencial para que elas conseguissem sobreviver no ambiente terrestre. Então, é uma característica somente das plantas. As algas, elas já não possuíam essa característica. Então, foi uma novidade, foi uma característica que surgiu através de mutações e foi selecionada, né? Aqui também diz assim, desenvolvimento do embrião dentro do arquegônio, conferindo proteção ao embrião. Então, essa proteção desse embrião, que é fruto da fecundação dessas plantas, esse embrião protegido, ele conseguiu sobreviver no ambiente terrestre, que antes elas viviam apenas as algas viviam na água, e aí as plantas evoluíram e ficaram resistentes, né, sobreviventes ao ambiente terrestre. A gente pode classificar as plantas em criptógamas e fanerógamas. Qual é a diferença? As plantas criptógamas são aquelas que não apresentam estruturas reprodutivas evidentes. Que estruturas reprodutivas são essas? A flor e o fruto. Observe que nessa planta você não consegue ver flor nela, né? É uma samambaia. As estruturas reprodutivas delas estão tipo escondidas, então você não consegue ver. Então essas são chamadas de criptógamas.
Já, no entanto, nós temos as fanerógamas, que possuem estruturas visíveis, estruturas reprodutivas visíveis. Como é o caso dessa planta de girassol. Essa flor, ela é a estrutura reprodutiva, faz parte da estrutura reprodutiva dessas plantas, e nós temos também a semente. Então, essas fanerógamas, elas são plantas que também podem ser chamadas de espermatófitas. Espermatófita vem do grego esperma, que é semente. Aqui nós temos os 4 grupos de plantas que nós vamos estudar. Elas são classificadas dentro do reino Plantae, que é o reino das plantas, e elas são chamadas de embriófitas. Por quê? Porque o embrião é protegido por uma camada externa de células. Por isso que são chamadas de embriófitas. Então, todas as plantas terrestres, elas são embriófitas. Aqui está dizendo que elas surgiram através do ancestral, que foi a alga verde. Aí nós temos aqui a primeira ramificação, surgiram as briófitas, depois surgiram as pteridófitas, depois as gimnospermas e as angiospermas. Então, a partir do momento que foram surgindo novidades evolutivas, essas plantas foram evoluindo. Aqui nós temos a briófita quando ela tem o gametófito dominante, que é essa porção aqui, onde tem essas, parecem umas folhazinhas, que a gente vai estudar mais à frente. Aqui nós já temos o esporófito dominante, que no caso vai ser a samambaia, um exemplo, são as pteridófitas. Aqui nós temos as sementes aladas e os grãos de pólen. Aqui nós temos as araucárias, que elas produzem a pinha. E por último nós temos as angiospermas, as plantas que possuem flores e frutos, que é o caso das que a gente conhece mais no nosso ambiente. São aquelas árvores que possuem flores e frutos, como por exemplo a manga, o caju, né? O abacate. Então, são exemplos. Aqui nós vamos estudar, nessa aula, 2 grandes grupos, que são as briófitas e as pteridófitas. As briófitas são as plantas mais, digamos, simples, né? Elas apresentam características de transição. Como assim de transição? Foram as primeiras plantas que conseguiram sair do ambiente aquático para sobreviver ao ambiente terrestre. Então, por isso que elas apresentam características de transição. Elas vivem em ambientes úmidos e sombreados e têm um pequeno porte. Pequeno porte por quê, gente? Elas são estruturas muito simples, então elas não conseguem crescer muito, né? Observe, esse pequeno porte também é devido a elas não possuírem vasos condutores de seiva. O que são esses vasos condutores de seiva? É como se fossem, comparando com o nosso corpo, as nossas veias e artérias, né? Que conduzem o nosso sangue. Então, elas não têm vasos que conduzem, no caso dos vegetais, a seiva bruta, que é a água e os sais minerais, né? Água e sais minerais. E a seiva elaborada, que são os produtos da fotossíntese. Essa fotossíntese é produzida aqui nas folhas, né? Então, ela não tem esses vasos que conduzem essas substâncias. Então, esse transporte de nutrientes é através de difusão e é um processo demorado demais. Isso dificulta o crescimento dessas plantas. Então, elas são pequenas. Observe uma coisa também importante, ó. Que nós temos, elas não possuem tecidos diferenciados, elas não possuem raízes, são chamadas de rizóides. Elas não possuem folhas, são filídeos ou folioides. Aqui nós temos, ó, uma cápsula e os esporos. Essa parte verde aqui é chamada de gametófito, que produz gametas, e essa parte aqui marrom é o esporófito, que produz esporos. A gente vai ver detalhadamente mais tarde. Outra coisa, gente, ela depende da água para reprodução. Por quê? Porque elas possuem gametas flagelados. Esses gametas, assim como o espermatozoide, têm um flagelo e precisa da água para se movimentar e fecundar o gameta feminino. Então, depende da água para a reprodução. Isso que é muito importante vocês lembrarem. Algumas espécies são muito sensíveis à poluição. Ou seja, a ausência delas indica a má qualidade do ar. Ou seja, aqueles ambientes que são muito poluídos com o ar é muito poluído, como por exemplo, grandes metrópoles industriais, essas plantas elas não conseguem sobreviver porque elas são muito sensíveis à poluição. Acaba se tornando assim um indicador de poluição. Os exemplos aqui, ó, as hepáticas, que são essas aqui, ó, os antóceros, que são esses aqui, ó,
e os musgos, que parece com aquela imagem que eu postei, que eu coloquei anteriormente. Aqui nós temos o ciclo de vida das briófitas. Gente, olha só, uma coisa importante. Lembrar que a fase mais dominante é a gametófita, que é essa parte verde. Vocês estão vendo aqui, ó, verde. Essa aqui é o gametófita. Vamos lá, vamos entender esse ciclo. Isso que é muito importante. Nós temos o gametófito masculino, que vai produzir os gametas masculinos, ó. Esses aqui, ó, vocês estão vendo esses pontinhos? E nós vamos ter o gametófito feminino, que vai ter tipo um óvulozinho que vai ser fecundado. O que acontece? Os gametas do masculino vai sair para fecundar o feminino, através de quem? Da água. Por isso que essas plantas, elas são plantas que dependem da água para a reprodução, justamente para o encontro desses gametas. Quando ele se fecunda no feminino, sobre o feminino vai começar a desenvolver, Desenvolver esse esporófito. Esse esporófito cresce, ó, que é essa parte aqui, ó, essa parte de marrom. O esporófito, ele vai crescer em cima do gametófito. Esse esporófito, ele vai crescer somente na parte feminina, E vai produzir esporos. Esses esporos vão soltar no ambiente, ó, e vão encontrar, então, quando eles encontrarem um local para poder se desenvolverem, eles vão se desenvolverem novamente em gametófito masculino ou feminino e vai voltar o ciclo. Então, é dessa forma. Lembrando que a fase duradoura é essa aqui de vez, que é a gametófita, e a fase temporária é o esporófito, que é esse de marronzinho, ok? Aí nós temos as pteridófitas. As pteridófitas, elas são um pouco mais evoluídas. Por quê? Porque são as primeiras que apresentaram, são as primeiras plantas vasculares, ou seja, elas possuem vasos condutores de seiva. Que vasos são esses? O xilema, que transporta água e sais minerais, e o floema, ele transporta água e sais minerais do solo até as folhas. E o floema, ele transporta água e produtos da fotossíntese. Que produtos são esses? Glicose, alguns aminoácidos, enfim, das folhas para as demais partes do corpo. Então, essas foram as primeiras plantas que apresentaram essas características. Essas plantas, elas não possuem sementes, mas elas possuem esporos, que ficam geralmente atrás das folhas. É através desses esporos que elas vão se reproduzir. Exemplos são as samambaias, as avencas e as cavalinhas. Olha só, gente. Elas possuem raízes, caules e folhas, ou seja, tecidos mais especializados do que as briófitas. Não tem semente, nem flor, nem fruto. Necessita também de água para fecundação. Então, elas vão precisar, assim como as briófitas, da água para que ocorra o encontro dos gametas. A fase esporofítica, produtora de esporo, é a dominante. Diferente da anterior, que era a fase dominante, era a gametófita. E os esporâneos são as estruturas onde são produzidos os esporos, são reunidos em soros. Como assim? Observe essa imagem. Vocês estão vendo esses pontinhos pretos? Aqui a gente chama de soro. É aqui que é produzido os esporos para que ocorra a reprodução, ok? Aqui nós temos o ciclo. Olha só, gente. Quando nós temos aqui um esporo que germinou. Esse esporo vai germinar essa estrutura chamada de protálamo. Essa estrutura aqui é o gametófito, que é a fase temporária. Esse protálamo, ele possui tanto a capacidade de produzir gametas masculinos quanto o feminino. Aqui, ó. Esses dois estruturas, elas estão presentes nessa mesma estrutura chamada de protálamo. O que acontece? Os esporos, os gametas masculinos vão fecundar os femininos e para isso eles vão precisar da água, porque a água vai conduzir esses gametas até o encontro do feminino. Quando isso ocorre, aí surge a fase, esse brotinho aqui que é chamado de esporófito.
E esse protálamo, que era o gametófito, ele vai se deteriorar, ele vai desmanchar. E aí, o esporófito, ele vai se desenvolver, ó, se desenvolver, formando novos pontinhos aqui, que a gente chama de soros. Esses soros aqui são os esporos. Esses esporos vão se soltar, ó, e vão germinar novamente. Então, observe que a fase que a gente consegue visualizar é essa que produz esporos. Então, é a fase esporófita, que é a dominante. Essa gametófita aqui, ela é temporária. Então, é uma das diferenças que nós encontramos dos dois grupos de plantas. Nas próximas aulas, a gente vai analisar os outros dois grupos e analisar quais foram as características evolutivas que eles surgiram, ok?